consegue debater mais, porque a gente está conversando, então, né? O Léo comentou aqui que o Renan, deixa eu só aqui anotar, que o Renan, ele falou, né, uma vez que o Atlético Mineiro teria chances de ser campeão brasileiro. E eu até concordo com o Renan, porque eu também achei que o Atlético Mineiro seria campeão, e acho que na cabeça de muitas pessoas passou pelo futebol aí que o São Paulo desempenhou no Santos em 2019 e também que desempenhou em 2020, aí, né? A temporada não acabou. Que era um dos, e é um dos que brigam pelo título, né? E aí ele pergunta se a opinião é baseada em momentos, e aí eu já queria juntar também aos dois comentários, um do Alex falando que ninguém quer ser campeão brasileiro, ele fala isso, né? E daí também a gente tem o Paulão TV, que fala que, resumindo, nenhum quer ganhar o brasileiro. E aí eu queria fazer essa pergunta para os três, assim, como que vocês veem essa questão? Porque o futebol, com essa pandemia, ele virou muito instável, né? E algumas equipes estão sempre, alguma hora muito no topo, outra hora já decai ali o resultado, né? A gente viu isso com o São Paulo, que agora tá aí, vem de derrotas, né? A gente vê isso no Inter, a gente viu no Grêmio, que é o time que mais empata, a gente tá vendo também no Atlético Mineiro. E aí eu já queria começar perguntando para o Renan se realmente a nossa opinião é baseada em momentos. Eu acredito que tu vai responder que sim, acho que os meninos também, porque eles balançaram a cabeça antes. E por que esse futebol, então, é baseado em momentos? Porque essa visibilidade que a gente tem, né, essa visão que a gente tem, assim, sobre os campeões, né, sobre o campeão, porque é um só, mas por que ela é baseada nesses momentos e por que os times, então, passam por tanta instabilidade, uma hora estão tão bem, outra hora estão tão mal? Olha, o futebol brasileiro não é igual ao futebol da França, onde tem um time muito forte, que a gente, independente do momento, vai falar que ele vai ser campeão. O Paris Saint-Germain pode estar embaixo na França. O Paris Saint-Germain ganha o campeonato francês. Assim é em outras ligas. O futebol brasileiro, a gente tem 10, 12 times que começam o campeonato podendo brigar por título. E aí, num ano tão atípico, onde o calendário é tão apertado, onde alguns clubes têm várias competições para disputar e outros têm poucas, muitos momentos estáveis vão acontecer. E isso acontece também em anos normais. É só a gente ver, por exemplo, o Corinthians de 2017, que disparou o primeiro turno inteiro e depois começou a decair. Todo mundo começou a falar que o Palmeiras ia ultrapassar o Corinthians. Todo mundo falando, o Palmeiras vai passar, já era, o Corinthians vai perder o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians foi lá e ganhou. Então, futebol é momento. A gente fala que nem, por exemplo, um exemplo fugindo um pouco do assunto, mas quando um jogador é convocado para a seleção, a gente fala que tem que convocar porque é momento. Assim acontece com os clubes também, com as opiniões das pessoas em relação a campeonatos. Os clubes eles vão ganhar, a gente vai falar que vai ganhar de acordo com o momento. Se o time está numa fase muito boa de disparar lá, a gente vai falar que o time é campeão, que o time tem muita probabilidade de ser campeão. Né? Então, o futebol brasileiro, com essa de que a gente tem sempre 3, 4, 5, 6 times brigando por título. Chegou um ano, não lembro se foi 2009, que chegaram 6 times na última rodada, podendo ser campeão brasileiro. Então, o futebol brasileiro tem muitas equipes fortes, muitas equipes que alternam bons e maus momentos, principalmente no ano atípico. Então, sim, o futebol, a opinião nossa em relação a quem pode ser campeão dos campeonatos, é baseada em momentos dentro do futebol brasileiro. Porque a gente não tem uma hegemonia, não tem um time que é muito mais forte que os outros. Não é que nem, por exemplo, da Alemanha, que a gente sempre sabe que vai ter 2, 3 times no máximo brigando pelo campeonato. Não é igual na Espanha, que a gente sabe que vai ter 3 times brigando pelo campeonato. A própria França, que tem a Juventus, né, que durante 9 anos ganhou seguida, esse ano talvez não vá ganhar. Então, aqui não tem isso. Então, por isso que a opinião do futebol brasileiro é muito baseada em momento. E isso no contexto geral, não só em relação a quem vai ser campeão de campeonato, no contexto geral isso aí acontece. Então, sim, a opinião é baseada em momento, e não tem como a gente fugir disso. Se o Léo Lopes quiser cobrar todo mundo, ele vai ter que cobrar nós 4, vai ter que cobrar o Alexander, que fez um vídeo lá no começo do campeonato falando que o Atlético Mineiro ia ser campeão brasileiro. Então ele vai ter que cobrar o Brasil inteiro, basicamente. Porque quando o Atlético montou esse time, todo mundo falou que o Atlético Mineiro ia ser campeão brasileiro. O São Paulo começou com o time voando, né, depois que saiu do Dudamel. Então, se ele quiser cobrar, ele que cobre um por um. Porque a opinião do seu Leonardo Lopes, eu tenho certeza que ele também opina por momento. Bem, eu assino embaixo o que o Renan falou, né? Não tem como falar que o futebol é momento,
porque sempre foi. E, assim, eu, por exemplo, no começo do campeonato, eu cravei o Atlético Mineiro campeão e ainda falei que ele ia brigar com o Flamengo. E hoje, o Atlético tem uma chance ainda, a gente vê ainda, e a gente já está descartando o Flamengo. Eu, por exemplo, já acho que o Flamengo não ganha mais nada esse ano. Quer dizer, essa temporada, no caso, né? Porque já virou 2021, vai acabar o Brasileirão, e a Copa do Brasil, Libertadores, já vai começar outra temporada em sequência. E mudou tudo. Hoje eu já falo que o Flamengo não vai ganhar, eu já tenho dúvidas do Atlético vai ganhar. E, assim, o favorito para mim hoje para ganhar o Brasileirão, até falei em off aqui, não sei se o Bruno e o Renan tinha entrado, mas eu falei para a Lauren, para mim virou Palmeiras. E, assim, olhando agora, o Palmeiras não tá perto, mas ele tem 2 jogos atrasados. Então, a equipe tá evoluindo, tem chance de ganhar os 2 jogos atrasados e ficar 3 pontos do líder São Paulo. Então, o time do Palmeiras é o meu favorito a ganhar hoje, mas pode ser que passe 2 semanas, digamos, sei lá, o Palmeiras perca pro Corinthians na segunda-feira, empata com o Grêmio, e eu venho aqui numa live e fale que o Palmeiras está fora da briga do Brasileirão por conta dos resultados. Então, assim, futebol é momento. Se não fosse momento, todo ano eu ia chegar aqui e vou falar assim, na Champions League quem vai ganhar vai ser o Real Madrid, porque ele tem 13 Champions League, ele é o maior time do mundo, então, né, ele historicamente é o melhor, mas hoje, no momento, o Real Madrid não é favorito para ganhar a Champions League. O Barcelona não é favorito para ganhar a Champions League. E tem o Messi. A Juventus, para mim, tá melhorando, mas não é favorita ainda. E tem o Cristiano Ronaldo, que, né, dispensa comentários. Então, assim, a gente não tem que ficar vivendo pelo passado, a gente vive pelo momento agora, como o Renan falou, seleção brasileira. Seleção brasileira, tá um cara jogando bem, a gente quer que convoque ele. Se amanhã ele não tá jogando bem, a gente não quer mais que convoque. O Thiago Galhardo dá um exemplo. O Thiago Galhardo tava jogando muito bem, a gente pediu a convocação dele do Marinho, convocaram ele. Hoje em dia já não está numa grande fase como estava antes. Já não se fala em Thiago Galhardo na seleção mais. Porque é momento. Então, assim, a gente tem que se basear em momentos sim, porque, como eu falei, no começo do ano eu postei em Atlético e Flamengo. Hoje os dois estão bem mais distantes do título do que São Paulo, do que Palmeiras, do que Internacional, enfim. Então, muda. As coisas mudam, o tempo muda e o futebol é assim. E aqui no Brasil, o futebol sempre foi... Os times nunca foram tão constantes, né? Um ou outro era um ponto fora da curva e o resto vivia oscilando. E agora esse ano tá todo mundo oscilando. O São Paulo podia ter ganhado o Campeonato Brasileiro já. Nessas 2 rodadas, se ele ganha os 2 jogos dele, poxa, já era campeão praticamente. Ele tava com uma puta vantagem na frente dos outros. E não aconteceu. Ele perdeu 2 jogos que a gente não esperava. Então, assim, futebol é momento sim. A gente sempre vai ser assim. O Renan falou do futebol francês, mas, por exemplo, hoje o PSG ele ganhou a última rodada, mas o momento já não é dele. O momento dos outros. Mas pode ser que passe 4 rodadas e o PSG tenha 10 pontos de vantagem. E aí já volte esse momento do PSG. Então, é assim, futebol é assim. Os times têm que aproveitar o bom momento, né? As equipes estão crescendo agora, tem que aproveitar a crescente e fazer o melhor. E quem tá na baixa tem que sair dela logo. Tem que ser assim, entendeu? Então, eu concordo, o futebol é momento e a nossa opinião futebolística é momentânea. Bom, com toda certeza, futebol é momento mesmo, não só em jogos, como em transferências também. A gente pode citar aqui várias, como o Rony, que chegou no Palmeiras badalado pelo título da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense e chegou só levando críticas da torcida e agora é um dos principais jogadores do clube na Libertadores. O Luan, quando chegou no Corinthians do Grêmio, a mesma coisa, jogou os 2 jogos da Florida Cup, todo mundo dizia que ele seria o homem do Corinthians no ano, e hoje a gente vê que o Luan está encostado no Corinthians, então sempre o futebol vai ser momento, porque até nas convocações da seleção, quando o Léo falou, muitos criticavam o Tite por convocar o Lucas Paquetá, sendo que o Paquetá não fazia bons jogos no Milan, no Lyon, então